Fala galera, boa tarde a todos, paz, graça. Gente, hoje eu queria trazer um tema aqui, um tema que de vez em quando eu vejo alguns líderes, alguns pastores, algumas pessoas dentro do cristianismo, eles dizem dessa forma: não existe predestinação. Eu muito me admiro quando eu vejo um pastor, alguns líderes da igreja, dentro do cristianismo, dizerem que não existe predestinação. Se é uma pessoa leiga, uma pessoa que não tem um conhecimento profundo, uma pessoa que tem um conhecimento superficial das escrituras, eu até relevo essas coisas, mas quando parte para uma liderança, esse assunto ele é chocante. Por que é chocante? As pessoas ela têm a dizer, falam assim, não existe predestinação. Eu queria trazer aqui falar de duas correntes soteriológicas que elas têm a tendência de crer na predestinação, embora muitos adeptos dessas doutrinas ou desse sistema soteriológico, eles não creem na predestinação como alguns adeptos do sistema arminiano, por exemplo, a maioria não crê na predestinação. O calvinismo não. O calvinismo eles creem na predestinação integralmente, até onde eu sei. Mas alguns arminianos eles têm essa divisão. Mas o que eu queria dizer pegar alguns homens, alguns reformadores, alguns pais da igreja, como você poderia dizer, o Agostinho ele cria na predestinação. Calvino ele cria na predestinação. Armínio ele cria na predestinação. E isso está presente nas obras de Armínio. Se nós pegarmos, como que eu poderia dizer? Se eu pegar a confissão de fé da Assembleia de Deus, das Assembleias de Deus, que confessa ser arminiana, ali na página 113 ela vai dizer que a predestinação genuína diz respeito à salvação. Então ali ela faz uma distinção. Embora a confissão de fé das Assembleias de Deus ela não crê na dupla predestinação, isso não significa que não existe uma predestinação. Como eu poderia dizer, o Armínio ele cria na dupla predestinação. Só que essa dupla predestinação não é como os calvinistas creem. A dupla predestinação de Armínio, ele trabalha colocando um caráter de Deus como sendo um Deus justo, que é pela presciência. A dupla predestinação é pela presciência, dentro do pensamento de Armínio. Mas as pessoas têm a tendência de falar que não existe uma predestinação. Eu vejo isso, a gente vê direto as pessoas falando: não existe predestinação, não existe eleição. Poxa, essas doutrinas são doutrinas bíblicas, não tem como negar. Se eu pegar para você qualquer dicionário, qualquer lexicógrafo, eles vão tratar da predestinação, sim.
E um texto muito forte especificamente que eu poderia trazer aqui para vocês é o texto de Romanos 8, 29 a 30. Efésios 1 também é um texto que fala da predestinação também. Então, não tem como nós negar a predestinação, só se nós rasgarmos esses textos da Bíblia, porque esses textos, eles falam da predestinação sim. E tem outros textos bíblicos também que falam da predestinação, embora você não queira aceitar. Mas a Bíblia ela é clara de falar de que existe uma predestinação sim. Então não tem como nós negarmos que não existe uma predestinação. Eu desafio você a pegar qualquer lexicógrafo. Eu poderia citar dois léxicos aqui de grego para vocês aqui, e que fala da predestinação, e eles apoiam que essa predestinação é um destino antecipadamente. O termo prósio ali no grego ali significa predestinação. Então não tem como negar. Um dicionário que eu poderia trazer para vocês aqui é o resumo de Strong, que se encontra na Bíblia palavra-chave. É o dicionário de Eduardo Robson, até onde eu consultei. Esse é um dicionário acadêmico que traz esses termos. Esse termo de predestinação como sendo um destino antecipadamente. E esse atributo de Deus é um atributo que não pode voltar atrás. Se Deus predestinou, não tem como ele voltar. Entendeu? Então a predestinação, ela existe sim. Eu te aconselho você dar mais uma estudada nesses textos bíblicos. E antes de você falar que não existe uma predestinação. Se você é uma pessoa que tem um conhecimento superficial das escrituras, eu até relevo. Mas se você é uma pessoa que se diz ter um conhecimento, que você é um líder, alguns líderes da igreja falar que não existe uma predestinação é coisa de repensar. Entendeu? Eu te aconselharia você estudar mais um pouco e estudar especificamente essas doutrinas, porque essas doutrinas são doutrinas bíblicas sim. Embora a gente não consegue entender integralmente todos os pontos. Eu concordo que tem pontos difíceis de nós fazer uma conjunção, fazer esse link e deixar essa doutrina integralmente. Mas a diz respeito à predestinação, a predestinação ela existe sim. Então é isso aí, galera. Um ótimo feriado a todos e até a próxima. Fique com Deus. Tchau, tchau.